Deus me deu uma palavra ontem, quando eu olhei para esse tema. Quando floresce a alma, a libertação e a alegria, como uma primavera de percussão. O Senhor trouxe ao meu coração falar sobre alegria. E eu quero convidar você para ler um versículo bem conhecido. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Maravilhoso Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Quem sabe você tem a expressão que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Amém. O contexto da carta aos Filipenses é que Paulo está preso em prisão domiciliar, conforme registra Atos 28, esperando o primeiro julgamento de Nero na cidade de Roma. Muitos cristãos têm uma dificuldade de entender o porquê que Paulo está preso, e até preso como um criminoso, porque a religião cristã, o cristianismo no primeiro século, ele era um crime, porque ele era antissocial, anti-César e anti-judaísmo. E Paulo, ele pregava que Cristo estava vivo, afirmava que Cristo estava vivo e cria que Cristo estava vivo. Em todas as suas defesas, Atos 24, 25 e 26, ele reitera isso. Ele está sendo julgado por sua fé. E agora, ele apela para o tribunal de Nero e fica esperando, em prisão domiciliar, o seu julgamento. Isso é por volta do ano 61. O primeiro julgamento vai acontecer por volta do ano 63. Ele continua nessa casa durante 2 anos preso. Após ser absolvido do primeiro julgamento, ele escreve 1 Timóteo, mas depois é preso outra vez por volta do ano 65 e fica preso então em uma solitária durante 1 ano. Então todos os últimos 6 anos de São Paulo ele está preso. Mas no caso em apreço, Filipenses, por volta do ano 61, aguardando o julgamento de Nero, ele é vigiado por soldados romanos durante 24 horas. Segundo a sociologia, é provável que Paulo está com os pés e as mãos amarrados. Mas quando nós lemos as cartas que ele escreveu nesse período, especificamente Filipenses, nós vemos que São Paulo está livre. O corpo dele está preso, mas a sua alma e o seu espírito estão livres. As cadeias não conseguiram tirar dele sua fé, suas convicções e sua alegria.
Existe algo que deixa o ser humano depressivo, é quando a sua liberdade é tolhida. Eu já estive pregando no presídio e dediquei 1 ano da minha vida, toda segunda-feira eu ia pregar no presídio. E não existe lugar mais terrível do que o presídio. É pior do que funeral, é pior do que ala oncológica, porque ali está o sepultamento da esperança, o sepultamento dos sonhos. Ali está o vive a cores, a estratificação da família. Ali está, segundo a ótica humana, o ponto final de todas aquelas vidas. Por isso o cenário é triste. No entanto, quando nós olhamos para Filipenses e temos o seu autor preso, São Paulo é o preso mais alegre de toda a história. Há um contraposto com os presídios, com a carta de Paulo aos Filipenses. Porque esse presidiário por causa de sua fé, presidiário por causa das suas convicções, ele não só fala de alegria, mas ele escreve um manual de alegria. A carta que ele escreve é chamada a carta de alegria. Quem já leu Filipenses, quem ainda não leu, pode fazer isso hoje antes de dormir, porque só tem 4 capítulos. Aparece 16 vezes a palavra alegria. Por isso que, ao abrir Filipenses, nós somos confrontados com a seguinte pergunta: você é alegre? Você é feliz? Você é encantado pela vida? A outra problemática, São Paulo está perguntando assim: por que você está triste se não há correntes em teu corpo? Por que você está insatisfeito se não há correntes nos teus pés? Toda vez que eu abro Filipenses e começo a ler, eu penso que realmente o Evangelho é a melhor coisa que pode ter acontecido com um homem. E nesses dias, precisamente 1º de setembro desse mês, abri de novo essa carta e comecei a ler. E quando chego nesse capítulo 4, pastor James, versículo 4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, o Espírito de Deus falou comigo e me deu 7 características da alegria dele na vida do salvo. É sobre essas 7 características que eu quero falar. Eu vou dar uma pincelada e a gente faz uma oração. Quem me entende diz amém. A primeira característica, irmãs, da alegria do Senhor na nossa vida é que ela é uma alegria espiritual. A alegria do crente não é terrena. A alegria do crente não é superficial. A alegria do crente não é natural. A alegria do crente não é circunstancial. A alegria do crente é espiritual. Ela é resultado de novo nascimento. Ela é fruto de conversão. Ela é consequência daquele dia em que você levantou as mãos e disse: eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Porque o Evangelho, na sua origem, Lucas 2,10, quer dizer boas novas de grande alegria. O Evangelho não causa tristeza, o Evangelho causa alegria.
O Evangelho não causa dor, o Evangelho causa alegria. De modo que, quantos irmãos que na hora daquela oração que é feita, Senhor, aqui está ele, ela, te aceitando como Senhor e Salvador, escreve o seu nome no livro da vida. Este momento é tão especial que eu já ouvi testemunho ao vivo e a cores de pessoas que dizem: desceu uma alegria tão grande em meu coração que eu nunca senti. Essa alegria é maior que a cerveja, essa alegria é maior que o uísque, essa alegria é maior que os jogos, essa alegria é maior do que as baladas, essa alegria é maior do que o próprio dinheiro. Por quê? Porque ela não é terrena, ela não é natural, ela não é superficial. É uma alegria que procede do Evangelho, que procede do céu, que procede de Jesus. Jesus chama os discípulos, Lucas 10, e disse: vão, eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, para expulsar demônios. E eles vão estendendo as mãos, os demônios vão embora, as curas acontecem, e eles voltam, o sorriso é uma chips, dizendo para Jesus: até os demônios nos submetem. Aleluia. E Jesus diz: não se alegrai, não se alegrem por isso. Alegre-se antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Dá para entender o porquê que a alma de Paulo floresceu? Dá para entender o porquê que Paulo vivia em constante primavera na sua alma? Por quê? Porque o deserto do mundo já havia passado, o verão do pecado já havia passado, e ele tinha experimentado em Cristo uma primavera celestial. Então a característica de número 1 é que a alegria do Senhor na nossa vida é fruto de conversão. E esta alegria é indizível. E aí eu quero abrir um parênteses para dizer a nós todos: não perca a alegria da salvação. Quando Davi pecou, Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração, e renova dentro de mim um espírito, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Se vir o culto para você é um fardo, dê uma olhada como é que está a tua espiritualidade. Se vir a igreja para você é cansativo, dê uma ressignificada na tua mente, como é que você está diante de Deus. Por quê? Porque vir ao culto deve ser um momento de êxtase espiritual, porque a alegria do Senhor na nossa vida é a característica do salvo. Número 2, ser cristão alegre é uma ordem, é um mandamento. Paulo diz: alegrai-vos. Volte a cena. As mãos estão acorrentadas, os pés estão acorrentados, o soldado está lhe vigiando, e ele está escrevendo para uma igreja distante: alegrai-vos. Tu é salvo? Tu já aceitou Jesus? Tu já crê no mesmo Cristo que eu creio, naquele que ressuscitou no terceiro dia? Então alegrai-vos, porque ser cristão alegre é uma ordem, é um mandamento. Pastor Kleber, não posso ser triste? Não. Vocês começaram hoje o corinho, né? A alegria está onde? Está onde? No coração de quem? De
quem já conhece a Jesus. Podemos passar por momentos de tristeza, é inevitável, mas não se deve viver com a tristeza. Podemos passar por momentos de dor, mas não podemos viver com dor. Paulo disse: alegrai-vos. Em nenhum momento ele coloca uma pré-condição dizendo assim: ó, se der, vocês sejam alegres. Se tudo for bem, vocês sejam alegres. Não! Ele diz: alegrai-vos. Olha para cá. Eu fico pensando nisso. Na psicologia, ela diz que quando o ser humano ele vive sob pressão, a tendência da sua alma é se angustiar, é se abater. Ele perder a força, ele perder a coragem, ele perder a motivação, ele perder a esperança, ele perder os sonhos, e tudo isso combina-se com depressão. Paulo alugou uma casa, está esperando o julgamento, está acorrentado, os soldados fazem os turnos corretamente. Era para ele estar depressivo. Ele está esperando, a qualquer hora, ele pode ser julgado e ser morto e ser jogado nas arenas para os leões, ou pode ter o seu pescoço decapitado, como foi no ano 66. Mas em nenhum momento ele expressa isso em palavras. Sua alma está livre, seu espírito está radiante. Oh glória, oh glória. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Tem gente que está triste porque não tem o iPhone, o último iPhone, aí, o 13 ou 14. Tem gente que está triste porque tem que comer ovos todo dia. Tem gente que está triste porque tem cunhas na vida. São Paulo está preso injustamente e está convocando a todos os cristãos para serem alegres na presença de Deus. Característica de número 1: a alegria é fruto de conversão. Característica de número 2: a alegria é uma ordem, é um mandamento. Alegrai-vos. Característica de número 3: a alegria é um gomo do fruto do Espírito. Quando Paulo fala de fruto do Espírito, é outra palavra para santificação. Isto é, um crente cheio do Espírito Santo é um crente santificado que manifesta na sua vida fruto do Espírito. E ele escreve isso em Gálatas 5:22. E ele diz que esse fruto do Espírito tem 9 gomos: amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Percebam que o gomo de número 3 é alegria. E o fruto, por que fruto? Porque o Senhor nos comparou com árvores, como árvores. Ele diz que a árvore boa dá fruto bom. Então, se o gomo é o fruto da alegria na nossa vida, e esse fruto é produzido, ele não é recebido, ele é gerado, se deixa produzir. Aonde que a gente entende as estações de produção de frutos? Salmo 1. Como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3: ele será como árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto, ou seja, a estação própria é que determina a qualidade do fruto. Se a alegria é um fruto do Espírito na vida do salvo, e é gerado, é produzido, qual é a estação própria para se gerar alegria? Tristeza, dor, sofrimento. A alegria não se gera em meio à alegria. O amor não se gera em meio ao amor, se gera em meio ao ódio.
Ninguém está dizendo amém aí. Eu estou pregando sozinho. É na estação da tristeza que a alegria brota. Eu vou traduzir isso com imagens. Quem já teve aquela experiência assim, de estar numa prova terrível? Você está triste, já chorou na presença de Deus. Mas qualquer demora você se levantou, está dirigindo o carro, está lavando a louça, ou está na cidade. Toda demora você começa. Porque te abate. Aleluia. Já teve essa experiência? Aí não está, você se lembra, mas meu Deus, eu estou triste, eu estou numa prova terrível, mas estou cantando. Como cantar em meio às tristezas? É exatamente nessa hora que a água do Espírito, a água da palavra, entrou nessa árvore e está produzindo o gomo da alegria. É na tristeza que o Senhor nos fará mais alegres. É na tristeza que o Senhor nos fará mais radiante. É na dor que Ele dirá a nós: você receberá de mim uma alegria indizível e gloriosa. Só que aqui vou pegar. Porque quando Paulo fala de fruto do Espírito, que é a santificação, que é a produção do caráter de Cristo em nós, ele chega à conclusão e nos diz que um crente santificado é um crente cheio do Espírito Santo. E uma das características do crente cheio do Espírito Santo é que ele é alegre. Não tem o pastor Kleber por indelicado, tá? Mas tem muito crente com a cara feia hoje. Mas aqui tem muito obreiro com a cara feia. Eu fico pensando, será que essa pessoa já aceitou Jesus? Sim ou não? O cara feio não é santidade, não. O cara feio é porque comeu e não gostou. Eu e você aprendemos ontem que podemos estar na maior prova da nossa vida, num sofrimento que não tem resposta, não tem explicação, mas as nossas convicções em Deus não podem mudar. As nossas certezas em Deus têm que continuar inabalável. E é exatamente esse é o cenário de Paulo. Sabe o que eu fico pensando? Deixa-me te instigar a ler Filipenses capítulo 1. Os guardas, segundo a guarda pretoriana, eram 8.000 soldados. E esses 8.000 soldados passaram por Paulo ali, nos 2 anos. Depois, tem uma carta que ele vai dizer assim: os da casa de César vos enviam saudação. Sabe o que a teologia explica nesse texto? É que esses soldados, ao verem Jesus e Paulo, aceitaram o Cristo do preço. Eles viram a alegria de Cristo em Paulo. Aleluia, deixa eu dizer de novo: crente não precisa de cerveja, crente não precisa de uísque, crente não precisa de balada, e crente não precisa de muito dinheiro para ser feliz, não. Por quê? Porque se ele já tem Jesus, se ele já tem o Evangelho, ele tem a alegria de Deus na sua vida. Eu estou triste, pastor. O Senhor está gerando alegria nessa estação de tristeza. Eu estou passando por momentos de dor. Ele está configurando uma nova alegria em teu coração. Característica de número 4. Repita, por favor. A alegria do Senhor é para todos os salvos. Ele diz: alegrai-vos. João 15. A alegria do Senhor é para todos os salvos. Jesus começa a parábola dizendo assim, obreiros: eu sou a videira verdadeira.
A videira, no universo judaico, é o que produz vinho. E vinho no Antigo Testamento é símbolo de alegria. Então vamos traduzir o texto. Jesus está dizendo: eu sou a alegria verdadeira. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu sou a alegria verdadeira. Vamos lá. E meu pai é um agricultor. Eu sinto a presença de Deus. Toda vara que em mim não dá fruto, ele corta. Mas a vara que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, como será feito. Ele diz assim: sem mim nada. Quando chega no 10, ele diz assim: eu estou dizendo isto é, eu sou a alegria verdadeira, e vocês são os ramos. Sem mim nada podereis fazer. Eu estou dizendo isso para vocês para que em mim a vossa alegria seja completa. Plena. Ah, se a gente descobrisse que tudo que a gente precisa a gente já tem. Eu cheguei nisso aqui. Ah, se a gente entendesse, absorvesse que tudo que a gente precisa a gente já tem. O Cristo, o Evangelho, as Escrituras, a salvação, a fé, a esperança. Eu estou dizendo isso para vocês, para que a vossa alegria seja completa. O crente não pode ser triste. Não. O crente não pode ter a cara feia, não, porque o coração alegre. Vai doer, tá? Eu vou doer, mas eu tenho que dizer: alegria para todos os salvos. Por quê? Porque o céu é um lugar alegre. Se você não gosta de alegria, então não vá para o céu, porque o céu é um lugar alegre. É, pastor? Sim, o céu é tomado de alegria. É alegria 24 horas do cronos da eternidade. Tu sabe que quando alguém constata que está com depressão biológica, a falta de serotonina, do hormônio que o cérebro não produz mais, e um psiquiatra, ele dá a essa pessoa um antidepressivo. O antidepressivo nada mais é do que a reposição da serotonina, para que essa pessoa volte a ter alegria. Sim ou não? Há uma falta de serotonina espiritual, parte da igreja hoje. A gente está confundindo movimento com alegria. A gente está confundindo movimento com expressão exata da graça de Deus. Paulo está preso, Paulo não tem motivo nenhum para estar alegre. Mas por que ele está? Porque a alegria dele não é daqui, a alegria dele é do céu. Ele escreve o manual de alegria dizendo: não pode faltar serotonina espiritual no organismo espiritual da igreja. Característica de número 5. Repita após mim, eu gostei. A alegria do Senhor
depende das circunstâncias. Olha o que ele vai citar no texto. Alegrai-vos. Segunda. Domingo. Alegrai-vos sempre. Vamos repetir isso aqui? 3, 2, 1. Alegrai-vos sempre. O Evangelho de Jesus não nega dor. O Evangelho de Jesus não nega problema, não nega angústia, não nega aflição. Jesus disse em alto e bom som para todos os seus discípulos: no mundo tereis. E eu fui buscar essa palavra aflição. São problemas de ordem espiritual. Vocês terão problemas. Mas o que Jesus disse? Mas tende. Por que ânimo? Porque ânimo é o combustível da alegria. Irmão, um crente animado, ele é invencível. Um crente animado, ele não está nem aí com a opinião de A, de B ou de C, porque ele tem uma alegria, e essa alegria é o combustível que ele faz avançar. Vocês vão ter dor, vocês vão ter tristeza, vocês vão ter angústia, vocês vão ter aflição, mas tem uma coisa: se anime. Oh, glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Se tu não der glória a Deus agora, eu não sei. Eu te convido para aceitar Jesus de novo. Mas o Salmos 30, verso 5 diz que o choro pode durar. Mas o que vem de manhã? O que? O que vem de manhã? O que? Alegria vem de manhã. A noite pode ser dura para a alma na vida cristã, mas sempre haverá um novo dia. Alegrai-vos sempre. Visualize comigo, obreiros, com todo respeito, novamente. Acorrentado. Os pés acorrentados. O soldado olhando. As memórias emocionais dizendo: Nero está lá te esperando. E ele diz: alegrai-vos sempre. Característica de número 6. Quem me entende diz amém. Então repita: a alegria do Senhor não depende da situação, porque ela está consistente em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Está chegando a Copa aí, né? E até 2014 a gente ficava esperando, né? É dessa vez que veio o Hexa. Mas aí a gente levou aquele baile. E hoje a gente não espera mais. Mas quanto crente triste eu vi depois. Desanimado. E a minha pergunta é sempre: o que a CBF fez por você? Ninguém disse amém agora. O que aqueles patrocinadores fizeram por você? Porque isso é mercado, é simplesmente mercado, é simplesmente empresarial, nada mais. Não fizeram absolutamente nada. E crente chorando porque perdeu. Ei, a igreja faz parte de um time vencedor. A igreja faz parte de um time que antes de começar a batalha, nós já podemos levantar a bandeira da vitória, porque a nossa alegria está fundamentada em Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor.
Aleluia. 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 É isso que a palavra tem poder de fazer. Aleluia. Quem lembra aqui de Abacuque? Um texto muito citado. Mas a gente esquece de que o texto de Abacuque, quando a gente atualiza ele faz uma pergunta para nós: será que dá para se alegrar? Sem nada, é recessão econômica. O capítulo 1, o Senhor está dizendo assim: Abacuque, eu vou tratar com o meu povo pecou demais, eu vou tratar. Aí Deus diz: e vou trazer Babilônia. Ele diz: não, Senhor, Babilônia não, porque eles são mais pecadores do que nós. Ou seja, tu está trazendo uma vassoura suja para limpar uma casa suja. Aí Deus diz: Abacuque, fica no teu lugar, porque eu sou soberano, eu faço o que eu quero. Eu trago quem eu quero. Viva pela fé aí. O justo viverá. Fica aí, viva pela fé. Aí o Abacuque entende, capítulo 3 ele vai entender isso. E ele vai dizer assim: realmente, a figueira não vai florescer, a vide não vai produzir fruto, a oliveira também não vai produzir, os campos não vão produzir, os gados vão ser roubados, lá nos currais não vai haver vaca. Ou seja, recessão econômica geral. Acabar tudo. Os anéis vão embora, os diplomas vão embora, a posição vai embora, vai tudo embora. Todavia, para quem não fechou da aula de gramática aí, apesar, porém, no entanto, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha. Eu não estou nem aí com gato, eu não estou aí nem aí com vaca, eu não estou nem aí com a agricultura. O Senhor vai cuidar de nós. A alegria do Senhor na nossa vida não depende da situação. Você pode estar debaixo de vara disciplinadora, mas não perca a tua alegria. Eu peço perdão de público. O pastor Gerson, ele queria terminar o culto 9 horas, mas não dá. Porque eu vou falar esse ponto e vou orar. Está perdoado? Glória a Deus. Característica de número 7. Repita após mim: a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Neemias 8:10. O contexto de Neemias, sabe o que é? O povo está voltando do cativeiro e não reconstruiu nada. Jerusalém está em cinzas. Ele vem a Jerusalém para reconstruir os muros e as portas. E ele tem que dizer isso: nós só vamos conseguir se a alegria do Senhor vir sobre nós. Somente a alegria de Deus é capaz de nos fortalecer para recomeçar de novo. O choro pode durar, mas a noite de choro deixa sequela. A noite de choro faz o muro cair no chão, faz as portas pegar fogo. Você não disse amém agora? Aí a alegria precisa vir, o Espírito precisa nos encher e dizer assim: vai que eu estou contigo. Aonde tu entra, eu entro contigo. Aonde tu fala, é a minha voz.
Por isso Neemias diz: nós vamos restaurar o que caiu, nós vamos reconstruir o que foi derrubado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Eu não sei que área tu precisa reconstruir, eu não sei que área tu precisa recomeçar, eu não sei que área tu precisa ressignificar a tua história, e tu está sem força, tu está desanimado, e o desânimo coloca um ponto final antecipado na nossa história. Deus está dizendo: eu tenho o combustível que tu precisa para se levantar. Quem me entendeu, diga amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: glória a Deus. Glória. Quer ver o sintoma de um crente alegre? Um sintoma. Glória a Deus. Aleluia. Tiago 5,13. Está alguém entre vós alegre? Ele faz a pergunta: está alguém entre vós alegre? Faz o quê? Cante louvores. Um crente alegre é um crente que canta. Ele pode ser desafinado, mas ele está cantando. Porque o que importa para Deus não é a afinação da voz, o que importa para Deus é o estado do coração. Mas está alguém entre vós triste? Estou triste, pastor Cléber. Ore. Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos. Pastor Kleber, essa palavra falou comigo. Venha ao altar. Saia de onde você está. Jovens, adolescentes, irmãs, irmãos, saia de onde você está.